eu tenho mania de ficar vendo coisas antigas, fotos antigas, stories antigos, tudo antigo. E ontem eu tava olhando meus stories arquivados no Instagram e eu me deparei com alguns vídeos que eu gravava falando, sei lá, acho que 5, 4 anos atrás. E eu falava que nós, filhos de Deus, você que conhece Jesus, eu falava dessa forma. Você é um encorajador de pessoas? Você é um transformador de realidades? E eu explicava por quê. Porque Jesus foi assim. Então, se nós somos imitadores de Jesus, nós temos que ser encorajadores de pessoas e transformadores de realidades. Amém? Amém. Continuando essa introdução, os stories já falou comigo e aí Deus começou a falar comigo. Enfim, e aí foi movendo. Mas, quem é do Lugar Secreto sabe, a gente está fazendo um plano bíblico de ler os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente está no versículo 7 hoje. Mas ontem eu li o 6, né? Ontem foi o dia 6. E eu lendo, o Senhor falava muito comigo. Porque era como se Ele me provasse quem Ele foi aqui na Terra. Aleluia. Então hoje, o que o Senhor quer falar para mim e para você, da humanidade dele, a humanidade de Jesus. Jesus é rei, Ele é filho de Deus, Ele é Deus, o próprio Deus, Ele é o Espírito Santo, mas Ele é filho e Ele é humano. Então, Jesus teve coisas de humano na Terra. Amém? Lucas 6:6. 6:6. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Alguém pode ler o 8? Mas ele lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e põe-te em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Pode ler o 9? Chaves. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o meu bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar de se perder? Pode ler o 10 também. Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Vocês conseguem glorificar Deus? Porque eu só com essa palavra o meu coração já se enche. Aleluia. Pensa, Jesus foi para a sinagoga, que era o templo dos judeus, no pleno sábado. Sábado, para quem não sabe, para os judeus é um dia sagrado. Então é um dia sabático, onde eles descansam e não pode fazer outra coisa. Não pode trabalhar, não pode fazer nada. E Jesus, ele era revolucionário. Eu não sei se vocês conhecem esse Jesus que eu conheço, mas ele é revolucionário. E deixa eu te contar, Jesus também era judeu, mas Jesus amava fazer os seus milagres no sábado. Jesus teimava contra a lei. Aleluia. Do povo da sinagoga, daqueles entendedores da lei. E eu queria perguntar para vocês, eu gosto de pregar assim, falando com vocês, quem aí consegue definir Jesus para mim? Definir Jesus na sua vida hoje em dia ou definir Jesus do que você ouviu falar que ele foi? Gabi Simões. Tudo na minha vida. Sou dependente total dele. Gabi Forte. Ele é o meu ar. Eu vejo ele hoje como meu ar. Como meu ar, sem meu ar eu não respiro, eu não vivo mais sem ele. Ele representa o que a gente consegue dizer, né? Tipo, ele é ele é o nosso Salvador, mas eu consigo lembrar muito de Jesus como o nosso Salvador, como aquele que nos deu uma chance de ter a vida, de se achegarmos ao Pai. E contando a história para vocês, dessa introdução, eu quero que vocês entendam quem Jesus foi e quem Jesus continua sendo hoje, amém? Nessa história de Lucas 6, Jesus ele cura, ele faz a cura de um homem com a mão direita atrofiada, ou seja, a mão direita. E como eu falei, Jesus ama fazer as coisas no sábado. Ele ama ser revolucionário e contra o que todo mundo pensa. Quebrar protocolos, né? Exatamente, Jesus ama quebrar protocolos. Então, pensa, Jesus foi para a sinagoga e aí ele é chamado para recitar uma parte da Torá, que é as leis do judeu. E aí ele levanta, ele começa a recitar uma parte de Isaías,
onde fala, eu sou filho de Deus, o cordeiro, papapá. E ele fala. E aí os judeus ficam assim, quem é este? Ele é o filho de Deus, ele está blasfemando contra Deus. E aí Jesus, como lê nossas mentes, ele fica ligado aí que Jesus lê sua mente. Ele leu a mente dos judeus, dos inteligentes ali. E ele falou, há um homem aqui que precisa de uma cura. Então eu vou provar para esses homens que eu sou totalmente contra o que eles estão fazendo. E aí Jesus poderia, e eu digo para vocês, Jesus curou esse homem. Mas ele curou escondido? Porque Jesus poderia muito bem sentar do lado do homem, assim, sei lá, estava lá no fundo da sinagoga, da igreja. Sentou lá atrás e falou, viu? Que a sua mão direita imite a esquerda. Só virar pra frente e a mão ia ser curada. Viu? Sua mão cresça, em nome de Jesus. Quer dizer, meu nome, né? Jesus é Jesus. Jesus, com uma única palavra, ele poderia curar aquele homem. Só que o que Jesus faz? Não, vem aqui na frente de todos. E aí Jesus cura. Aí é naquela parte que a irmã Rita leu. Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. Ela estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Ou seja, Jesus, além de curar o homem, ele ainda foi perseguido por fazer o bem. E aí Jesus fala numa parte assim, ó. O que é mais importante para vocês no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Ou seja, o que é mais importante para você? A lei, no que você acredita? As suas próprias verdades? Ou a verdade de Jesus, que é salvar, restaurar e curar uma pessoa? Você vai largar uma pessoa pelas suas próprias convicções? Então Jesus pergunta para você hoje, você quer ser revolucionário como eu fui? Então o Senhor quer que nós nos levantamos hoje, amém? Continuando, a gente vai olhar várias passagens para que a gente entenda quem Jesus foi. Abram em João 2. João 2 é o primeiro milagre de Jesus. É aquela parte do casamento que Jesus transforma a água em vinho. Eu vou ler o versículo 6, o 10 e o 11. Diz assim, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Versículo 10. E disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E o 11 diz assim, este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu quero que você entenda que de novo Jesus quebrou as regras. Para que acontecesse aquele casamento, eles davam, como fala a Bíblia, o melhor vinho primeiro, porque depois que eles bebessem muito, eles não iam sentir que o pior vinho ficou para depois, porque era muito caro, um vinho muito bom. E naquela festa, acabou o vinho. E aí a mãe de Jesus chama ele para poder fazer alguma coisa. E Jesus sente que é a hora dele fazer o primeiro milagre e se revelar como Filho de Deus. E aí ele pega os serviçais e pede para trazer os potes onde os judeus faziam as suas purificações cerimoniais. Ou seja, esses potes, eles se lavavam as mãos, os pés, para poder entrar na festa. Se não tivesse esses potes com as águas, eles não entrariam. E aí o que Jesus faz? Quebra as regras. Ele pega esses potes para os judeus ficar sem. Ou seja, ou entra para a festa sem as suas regras, ou não entra para a festa, ou não participa. E aí Jesus pega esses potes, enche d'água e transforma em vinho. E aí, para vocês entenderem, depois disso, todos falavam que, nossa, que incrível, essa festa deixou o melhor vinho para o final. E aí uma coisa que eu quero que a gente entenda junto é que o vinho novo ele é sempre melhor do que o vinho velho. E este vinho novo que a Bíblia está falando não é só deste casamento que foi feito o milagre, mas é o vinho novo que Jesus renovou na cruz. Aleluia. Então este vinho é o novo fundamento de todas as coisas, é a nova aliança. Então antes de você conhecer a Cristo, você tem uma vida da sua forma, você tem derrotas da sua forma, e depois que você conhece a Cristo, você ganha uma nova aliança, um novo vinho, e aí você é saciado, você é curado e você é transformado. Então, de novo, Jesus deixa um exemplo pra gente. Ele é revolucionário, ele quebra regras.
Se for preciso ele criar um cargo de excelência que não exista para te abençoar, o Senhor ele cria. Se for preciso para o Senhor pegar um inimigo para te abençoar, ele vai fazer assim, amém? Nas duas situações, Jesus é revolucionário, ele é luz. E aí, Jesus ele foi louco para os sábios. Assim como fala na Bíblia, aquele que crê em Jesus e testemunha a vida dele é louco para os sábios. E Jesus ele incomoda os legalistas. Deixa eu te perguntar uma coisa, o lugar onde você está, a sua casa, o seu emprego, a sua escola, a sua faculdade, os seus amigos, o seu rolê, você incomoda as trevas? Você incomoda o reino do inferno? Você incomoda aquelas pessoas que só falam besteira 24 horas, que na sua frente elas têm que calar a boca, porque elas te respeitam? Não porque você é careta, mas porque você tem o Espírito Santo em você. Amém? E aí eu te pergunto, você está incomodando alguma coisa ou você está acomodado, sentado na sua cadeira? Só fingindo que vem para o culto para ouvir a palavra de Deus e não deixa entrar. Então o Senhor falou hoje para você, se levanta e entenda quem eu sou. Jesus, ele sofria perseguição, ele era caluniado, ele era cobrado pelas pessoas, mesmo sendo Jesus. Imagina, Jesus, uma pessoa perfeita, e ele era chicoteado, ele foi machucado, foi maltratado, foi ignorado pelo seu próprio povo. Imagina isso, Jesus, o perfeito. Então eu te pergunto, se você acha que o reino de Deus é mamão com açúcar, eu vou te dizer que não é. Quando a gente escolhe a Cristo, tudo se levanta para tentar derrubar a gente. Tudo vai tentar se levantar como impedimento para que você não consiga chegar à presença de Deus. E aí, ó, o que se torna? Se torna prazer para mim. Ser perseguida, caluniada, chicoteada, julgada. Amém? É prazer para o cristão. E o Senhor falava ainda mais profundo comigo. Desse jeito. Não seja refém do toque de Deus a cada reunião sobrenatural. Ou seja, eu sei que o toque de Deus, ele é demais. E todo dia que a gente vem pro culto, eu também oro assim, Senhor, me toca hoje, Senhor, fala comigo, eu tô precisando tanto de uma palavra. Mas o Senhor fala pra você muito mais, muito melhor do que um toque sobrenatural de final de semana ou a cada reunião, é que você viva uma cultura do reino de Deus. Que nós sejamos céus ambulantes. Amém? Então você não sente mais o toque do Espírito Santo ou de Deus dentro da igreja ou em alguma reunião de jovens ou alguma coisa assim. Você sente a presença de Deus e sente essa cultura do reino por onde você anda. Em Gênesis, fala que o Senhor dá autoridade ao homem para governar sobre os animais e sobre a terra. Então o homem dá nome aos animais, o homem manda sobre tudo. E essa governância não foi tirada da gente. A gente, nós que somos filhos de Deus, a gente permanece com este governo. E aí eu te pergunto, o lugar onde você está de novo, você está tomando algum reino? Você está entrando com uma luz? O seu emprego, onde só tem invejoso, só tem gente que fala mal um do outro, só tem gente que pisa em cima da outra pessoa para poder subir. Você está levando o reino de Deus lá para dentro? Porque se você não estiver levando, outra coisa está tomando lugar. Outra coisa está tomando lugar, sendo que o Senhor te colocou lá para você ser diferença. Aleluia. Você está sendo luz, você está se levantando, você está se colocando na posição. Muita gente, hoje em dia, ainda tem um pensamento muito retrógrado, muito antigo, do Velho Testamento, que é o pensamento de quê? Separar o que é de Deus e o que eu não posso tocar, o secular. E hoje em dia eu acho que tudo isso está caindo por terra. Porque na nova aliança com Cristo, a gente entende que não é mais como a gente pensava antes. No Antigo Testamento eles falavam que quem encostasse no leproso ia se contaminar. Então todo mundo expulsava ele e excluía ele num determinado local. Hoje é a mentalidade do reino, da cultura do reino que eu falei. Qual é a mentalidade? Hoje eu posso tocar no leproso e eu não vou ser mais contaminado. Hoje eu toco nele e ele é curado. Oh, aleluia! A doença, o pecado, as coisas ruins não vão mais me influenciar, mas eu sou a influência. Amém? Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vamos ler no Atos 2, lá no comecinho.
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Primeiro Jesus, ele sobe ao céu, ele é ressuscitado, e ele fala para os seus discípulos: espera aí que vocês vão ser revestidos pelo meu Espírito, para depois que vocês saiam e testifiquem sobre a minha vida. E ali, em Atos 2, acontece essa descida do Espírito Santo. E eles foram empoderados. E aí, hoje, o Senhor fala pra gente: o que mais você está esperando para fazer o que eu te mandei? O que mais você está esperando para fazer a minha vontade? Para multiplicar a minha palavra? Aleluia! E compartilhar a libertação que eu entreguei na tua vida? É. Porque só você sabe de onde Deus te tirou. Eu não te conheço, mas Jesus, ele conhece. Foi ele que te tirou lá da lama, da sujeira, que ele te limpou. Assim como um passarinho quebra a asa e cai no chão, o Senhor nos consertou. Oh, Ele colocou a aleluia! tua asa no lugar e falando: filho, volta a voar. Aleluia. Então só o Senhor lembra e sabe de onde ele te tirou. Sabe da sua origem. E aí o Senhor fala: hoje, se você ainda não foi revestido pelo Espírito Santo, eu te digo, o meu Espírito já desceu à terra e vocês já estão empoderados. E o Romanos 8 fala que a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, se eu não me manifestar, qual mudança o mundo terá? Se eu não me manifestar, qual mudança as famílias terão? Oh, Será que as aleluia! famílias terão base e continuarão existindo? Será que ainda terá filhos? Eu não sei com a situação desse mundo que está, mas se os filhos de Deus se manifestarem, se levantarem como posição de filhos não sentam no chão como meu pastor falou, filhos sentam na mesa com o rei, Oh, filhos comem do aleluia! banquete, filhos falam de quem o seu pai é, Arabá, filhos falam: eu sou Senhor, parecido, então olhem para mim, olhem para mim que eu sou parecido com o meu pai, amém? E Aleluia. ali no 1, fala assim, esperem até serem revestidos pelo meu Espírito, e aí depois vão testemunhar sobre mim em Jerusalém. O que significa Jerusalém? Seu redor. As pessoas que você fala, que você tem convívio, sua família, seus amigos. Em Jerusalém você tem que testificar o nome de Deus. Em toda a Judéia. Então, além dos seus limites pessoais e geográficos, a cidade toda. Amém? A cidade toda tem que saber através de você quem Jesus é. E Samaria, ou seja, cidades vizinhas, e até os confins da terra, ou seja, o mundo inteiro. Então não é através somente de Deus. Deus precisa de um meio para que a tua palavra chegue às outras pessoas, para que a tua palavra chegue, cure e saia à terra. Amém? Depois disso, desse Pentecostes, do Espírito Santo descer, do dunamis do Senhor, que é o poder de Deus descer sobre eles, Pedro, ele prega a verdade que está em Joel. E ele só repete. Vamos lá em Atos 2, versículo 17. Diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o meu nome do Senhor será salvo. E aí Pedro continua falando: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus os ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás o teu santo que sofra decomposição. Tu
Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás da alegria na tua presença. Depois que Pedro lembra das palavras de Joel e de Davi, e ele faz a reflexão dele aqui mais pra frente, na minha Bíblia fala alguns títulos, que vem a comunhão dos cristãos depois dessa pregação, a cura de um mendigo aleijado, e, enfim, continua fazendo outras curas. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês e que o Senhor me chamou a atenção é que depois de eles serem empoderados pelo Espírito Santo e de Pedro ter pregado isso, 13.000 pessoas foram batizadas e aceitaram a Jesus. 13.000 pessoas. Pedro, que como nas quartas-feiras com a missionária Roseli a gente está aprendendo, Pedro, um dos discípulos, todo estouradão, filho do trovão, fala o que vem na mente, explosivo demais. Ele é usado assim da forma dele para trazer a Jesus 13.000 pessoas. E ó, pensa, é com microfone, é com som, é com violão, é dentro de uma garagem? Não. Foi ó, a céu aberto, ele falando com uma voz muito alta. E creio eu que quando a gente está na presença do Senhor, o Senhor faz com que a palavra dele seja ouvida pelas outras pessoas. Ou seja, eu imagino o Espírito Santo colocando tipo um megafone de tão alto para que 13.000 pessoas ouçam a voz de Deus. Aleluia! Você está preparado? Você hoje já foi empoderado pelo Espírito Santo. Você está preparado para ganhar 13.000 almas pelo Espírito Santo? E aí com isso eu aprendo que o avivamento, ele não é o meu destino e nem o meu fim. Porque tem gente que vive, não, eu preciso fazer o avivamento, eu preciso avivar as pessoas, mas vive como que o avivamento fosse só amanhã. O avivamento é o começo, é somente um meio para a gente chegar a Cristo. Ou seja, o avivamento já chegou. A nossa geração é a geração do avivamento. É a geração que vai, isso mesmo, com a sua idade mesmo, vai lá e vai acordar o povo que está dormindo. Aquele que não está ouvindo a voz de Deus. Porque toda criação foi feita para ouvir a voz do Senhor. E aí eu fico pensando, Pedro ganhou 13.000 almas para Jesus. E aí depois acontece a cura do mendigo aleijado, que é um aleijado de nascença. E aí eu penso, aqui fala que estava Pedro e João indo para o templo adorar ao Senhor, e eles por acaso encontraram o aleijado na porta do templo. Ou seja, por acaso você está indo na padaria e aí você vai encontrar alguém que você precisa orar. Por acaso, no meio do caminho, você vai encontrar uma pessoa que está precisando de um abraço. E está precisando de uma palavra e fala, ô, depressão, sai para fora. Ô, aleijado, levanta e anda. Amém? Amém. Eu quero ler só a reação da cura do aleijado. Disse Pedro, no 6, 3:6. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhes dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Imagina comigo, um aleijado, levantando e os ossos se colocando no lugar. Misericórdia, já me arrepia toda. E ó, continuando. E de um salto, pensa, um aleijado pulando. Ele nem andava, ele já começou pulando, nem engatinhou. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo o viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vocês estão preparados para ver aleijados levantando, para ver mulheres que têm câncer crescendo o cabelo de novo e sendo curadas de um tumor no cérebro, de um tumor na mama, de um tumor no útero? Vocês estão preparados para que toda a depressão e ansiedade da nossa geração, que é o mal do século, acredito eu que todo mundo tem isso, venha cair por terra? A ansiedade só existe ainda porque o povo ainda não conseguiu aprender a colocar suas preocupações no Senhor. Porque a Bíblia fala, basta o mal de cada dia, basta eu me preocupar com o dia de hoje, porque a cultura a Deus pertence. Aleluia. Eu não tenho o poder de acrescentar ou diminuir dia na minha vida, só o Senhor tem. Então Ele é o Deus do impossível que cuida do teu futuro. Se você não está lá, é Ele que está preparando. Jesus já está lá, está tudo pronto para você. A tua vitória já chega. Assim, que talvez as pessoas que fossem ouvir essa palavra, assim como eu, se achassem incapacitados, pequeno demais, ou não tem idade para isso, ou nem vivi tanto assim e já vou escolher a Deus, vou perder festa, vou ter que fazer renúncias.
E se você ainda não sabe, só faça o que eu te pedi. Porque é o Senhor quem vai tomar tua boca, é o Senhor que vai tomar o teu corpo, é o Senhor quem vai te usar. Amém? Nós somos só instrumentos diante de Deus. E o Senhor falava ainda assim, às vezes a gente fala, Senhor, eu tenho fé que aquela situação vai se transformar, eu tenho fé que um dia eu posso me tornar a pessoa que eu sonhei. Mas a fé, ela é ação. Amém? E aí o porquê que a fé é ação? Já estou caminhando para o fim. Vamos lá em João 11, versículo 32. E o 32 diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus gritou no espírito e perguntou: continuando. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido este homem que morresse? E eu te pergunto, o porquê Jesus perguntou para eles onde colocaram Lázaro? Se eles já tinham dito que Lázaro tinha morrido. Jesus, ele já conhecia aquele lugar, ele já sabia onde colocavam as pessoas mortas, onde sepultavam essas pessoas, que era dentro daquelas cavernas com as pedras na frente. Jesus já sabia, por que ele perguntou? E aí o Senhor fala para você hoje: ei, eu sei onde você enterrou seus dons. Eu sei onde você enterrou a sua vida. Eu sei onde você enterrou os seus sonhos. Eu sei onde você enterrou o teu planejamento de vida, onde você desistiu, onde você se cansou e largou para trás. Eu sei, e só que o Senhor fala assim para você e para mim: eu preciso que você me busque. Eu preciso que você me convide. Eu preciso que você abra a porta e fale: Senhor, pode fazer. Senhor, foi aqui que eu sepultei o meu sonho. Foi aqui que eu deixei morrer a esperança que o Senhor colocou em mim. Que eu deixei morrer a vida que o Senhor colocou em mim. Amém? Chama o Senhor para dentro da sua casa. Chama o Senhor para dentro do teu coração. Chama o Senhor para ressuscitar. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, que é uma história muito conhecida, o Senhor pode ressuscitar os teus planos hoje. O Senhor pode ressuscitar a tua vida hoje, os teus sonhos também. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E Jesus disse: tirem a pedra. Aí imagino eu, vamos tirar um pouco de sarro aqui. Assim como Jesus falou ali com o aleijado, que poderia ter falado escondido qualquer palavra e a mão ia crescer. Jesus também poderia ter soltado uma palavra e a pedra tinha saído. Sai pedra, sai daí, sai da minha frente. Ou então Jesus poderia ter, sei lá, jogado um Hadouken, uma voadora espiritual, cheio do Espírito Santo, não sei. Jesus poderia ter feito qualquer coisa. Mas não, ele fala: tirem a pedra para mim. Ele chama o povo para participar do milagre dele. Aleluia! Ou seja, o que o Senhor nos revela nessa palavra: cuida do natural, faça o que é possível para você e eu farei um milagre que é sobrenatural. Oh, amém? glória! Então, enquanto você não tirar a pedra do caminho, do seu caminho, do caminho para o Senhor, ressuscitar os teus sonhos e a tua vida, seja o que for, a promessa que você pede para o Senhor, se você não tirar a pedra e não fazer a sua parte, o Senhor não tem como intervir em cima do seu livre-arbítrio. Já vou encerrar. Tirem a pedra, disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Vocês creem em Deus? Vocês querem ver a glória de Deus na vida de vocês? Porque não basta a gente viver do testemunho dos outros. Você tem que viver o teu testemunho. O Senhor fala para você hoje: eu sou contigo, tenha fé.